de Cristo Jesus. A cruz. É por isso que ele vai dizer para vocês gregos, para vocês incrédulos, a mensagem da cruz é loucura mesmo, mas para mim, para a igreja de Coroatá, para a igreja do Brasil, a mensagem da cruz não é loucura. E o que é, pastor Natanael? É poder de Deus, é justificação de Deus, é redenção de Deus, é vitória de Deus. Só quem crê nisso, dê glória para Jesus. A cruz, aonde é o ponto central do cristianismo. Por isso que John Stott vai dizer: se a cruz, cristão, não for o centro da tua religião, pois Cristo não é a tua religião. Paulo vai pregar a respeito disso. Por isso, meus queridos irmãos, nós vamos observar, e eu quero trazer a exposição desse texto dividido em 3 pontos. Número 1, desejamos a sabedoria de Deus. 2, a transmissão da sabedoria de Deus. 3, a sabedoria, o mistério revelado. Senhoras e senhores, irmãos e irmãos, acompanhem conosco quando você lê aí no capítulo 2 e versículo 1. Olha o que diz: irmãos, quando estive com vocês, Atos capítulo 18, quando ele chega em Corinto, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria humana. A pregação de Paulo não foi ostentar a sua oratória, a sua retórica. Paulo conhecia tudo isso? Lógico que ele conhecia. Paulo falava latim fluentemente, Paulo falava o grego fluentemente, Paulo conhecia o aramaico, Paulo conhecia o hebraico, Paulo conhecia os filósofos, mas ele não foi com ostentação de palavra para se exibir. Ele preferiu se humilhar e pregar a mensagem da cruz para a salvação do pecador. Nós devemos entender que muitos hoje estão ostentando no púlpito, aonde as mensagens estão sendo pregadas, e a mensagem da cruz está sendo substituída pela psicologia, pela psiquiatria, está sendo substituída pela filosofia. Muitos estão querendo resolver o problema. Isto está levando algo muito sério. E o que é, pastor Natanael? O pecado está deixando de ser pecado, e o pecado está se tornando doença. Bater em mulher hoje não é pecado. Bater em mulher hoje é surto psicótico. Um homem que trai uma esposa entra em divórcio, depois ele entra em depressão. Sabe como é que ele vai querer resolver o problema? Na psicologia. Vai querer tomar remédio antidepressivo, vai fazer terapia. É isso, os homens estão querendo construir a igreja debaixo da sabedoria humana. Nós estamos vendo hoje a respeito da glutonaria. Não é mais pecado, agora é a ideia do surto da alimentação, onde as pessoas estão comendo desenfreado para poder frear sua depressão e a sua ansiedade. Nós estamos vendo hoje que a pornografia, a masturbação não é mais pecado. É os hormônios dos jovens e do adolescente totalmente em fúria. Mas eu quero dizer aqui uma coisa para você: diante da cruz, bater em mulher ainda é pecado, adulterar é pecado, viver em fornicação é pecado. Diante da cruz. Por isso não é se resolve problema, não é indo na psicologia. Se resolve problema é ir diante do evangelho, que leva ao quebrantamento e leva ao arrependimento e à transformação da alma. Precisamos voltar para o evangelho, porque a igreja está levando o pecado
da brincadeira, mas a igreja de Coroatá, os pastores de Coroatá, o dirigente de Coroatá, os obreiros de Coroatá, ainda levanta a bandeira da cruz, da cruz, da cruz, da cruz, da cruz. Pregue a mensagem da cruz. É isso. Paulo, quando ele chega para pregar, ele vai dizer: meus irmãos, quando eu fui pregar aí para vocês, eu fui em fraqueza. Sabe o que ele está dizendo? Irmão, quem prega a cruz nunca se acha. Quem prega a cruz nunca se vangloria. Quem prega a cruz nunca se exalta. Quem prega a cruz, ele prega no temor e no tremor da presença do Deus vivo. Eu fui pregar para vocês em fraqueza, na dependência de Deus. O que tem homens que, irmão, mais precisam depender de Deus. Confia no seu título de doutorado, confia na sua oratória, confia na sua retórica, confia na sua habilidade. Mas Paulo está dizendo: quando eu fui pregar para vocês, eu fui em fraqueza, na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Quem não se lembra de Charles Haddon Spurgeon, que quando ele vai pregar no grande templo metropolitano em Londres, e quando ele vai subir nos degraus, eram 15 degraus, e quando ele ia em direção ao púlpito, ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu confio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu confio no Espírito Santo. Deus quer homem nos últimos dias, não apenas com anel de teologia no dedo, não apenas com diploma, não apenas com a boa erudição, mas o homem que vai na dependência do poder do Espírito Santo de Deus da vida. Olha o que ele vai dizer: quando eu fui pregar para vocês, eu fui com temor e tremor. Se acostumaram com o sagrado. A igreja brasileira e os pregadores da sua maioria se acostumaram com o sagrado. Mensagens que estão sendo pregadas, não está se vendo mais profetas hoje. Está se vendo palhaço nos púlpitos. Não tem mais temor e não tem mais tremor quando vai pregar a mensagem da cruz. O grande número de divórcio que tem dentro da igreja brasileira, que está igual ao mundo lá fora, tem muitos problemas que está levando ao divórcio. E um dos problemas é o púlpito. Os seminários de casais não estão indo para aprender sobre casamento, estão indo para ouvir um pastor engraçadinho e fazer ele sorrir. É isso que estamos vendo hoje. É por isso que um grande teólogo que escreveu um livro, Pregos Bem Fixados. Vamos marcar um seminário para casais e vamos convidar o apóstolo Paulo para pregar no seminário de casais. De manhã, o que é que você vai pregar, Paulo? A cruz. O encontro pela tarde, do encontro de casais, o que você vai pregar, Paulo? A cruz. No encerramento do seminário de casais, o que você vai pregar, Paulo? A cruz. Sabe por que a cruz? Porque a cruz não tem piada, a cruz não tem gargalhada, a cruz tem choro, a cruz tem arrependimento, a cruz tem perdão. Como foi o estudo do pastor? Não gostei não do estudo não, porque ele não foi engraçado. Tem que fazer sorrir. O casamento se tornou uma piada. Se nós não levarmos o casamento a sério no púlpito, os casais não vão levar a sério na sua casa. Por isso que quando Paulo pregava sobre a cruz, ele pregava e dizia: homens, ame as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, porque se entregou por ela na cruz do Calvário.
Por isso que Paulo leva muito a sério a respeito da mensagem. Olha, século XIX, príncipe dos pregadores, chamado Charles Haddon Spurgeon, olha o que ele disse: chegará um tempo do que não teremos mais pastores pregando nos púlpitos, edificando ovelhas. Nós teremos palhaços entretendo bodes, mas nós repreendemos pelo sangue de Jesus, porque Deus quer levantar uma geração, não de bode, mas de ovelha, para ouvir a mensagem da cruz, não de palhaço, mas de profeta, que prega a mensagem da cruz. Precisamos nos voltar para a cruz. Por que pregar a cruz, apóstolo Paulo? Porque a cruz demonstra poder e a manifestação do Espírito Santo. Lembre-se o que eu vou dizer agora. Pastor, então o evangelho só se limita na cruz? Não, o evangelho não se limita na cruz. O evangelho centraliza tudo à cruz. A doutrina do homem converge para a cruz. A doutrina dos anjos converge para a cruz. A doutrina de Cristo converge para a cruz. A doutrina do pecado converge para a cruz. A doutrina da salvação converge para a cruz. O arrebatamento converge para a cruz. Sabe por que teve encarnação? Por causa da cruz. Sabe por que Jesus se encarnou? Para morrer na cruz. A cruz trouxe a ressurreição. A cruz levou ele sentado no trono. E a cruz vai nos trazer o arrebatamento. A cruz te deu o Pentecoste para falar em línguas. Tudo provém da cruz do Calvário. Cruz não é introdução do cristianismo. Cruz é o centro do cristianismo. Cruz não é o centro do teu começo de vida de fé. Cruz é a tua vida inteira perante o altar da cruz e glorificando a Deus pela salvação da tua alma. Voltemos-nos para a cruz. E a cruz manifesta o quê? Poder. Quando a cruz ela é pregada, é inevitável o poder se manifesta. Por quê? Porque o Espírito se manifesta. O Espírito não veio glorificar Ele mesmo. O Espírito veio glorificar o Filho. Veio testemunhar o Filho. Veio exaltar o Filho. Todo profeta que prega a mensagem da cruz, ele está dando espaço para o Espírito Santo entrar e batizar crente com o Espírito Santo e também aplicar o plano da salvação nos corações. A cruz nos leva a esse objetivo. Se lembra de Pedro? Está lá, chegou uns homens, é Pedro, Cornélio, teve uma visão, um anjo mandou te chamar lá, para tu pregar lá para ele. Pedro, eu vou lá. Pedro foi. Quando Pedro chega, ele entra e ele começa a pregar. E o que é que ele prega? Jesus nasceu, fez maravilha, curou, foi para a cruz, ressuscitou. Eu convidei um pregador para uma festa na minha área, e quando ele começou a explicar esse texto, ele disse assim: o Espírito Santo não gostou da pregação de Pedro, porque ele se intrometeu e desceu logo. Eu disse: meu Deus, mas que tamanha ignorância. O texto no grego está no ablativo. Ablativo significa origem. Quando Pedro pregava: olha, Cornélio, esse Jesus se encarnou, esse Jesus ele pregou, esse Jesus ele morreu, esse Jesus ele ressuscitou. Durante essa pregação se originou a manifestação do Espírito, e todos foram batizados e se converteram a Cristo Jesus. Quer ver batismo? Quer ver salvação? Quer ver Deus operar? Quer Deus fazer o avivamento? É simples, prega a mensagem
mensagem da cruz. E cadê os crentes que amam essa mensagem? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e glorifica, porque você foi alcançado pela cruz. Oh Deus, oh Deus. Porque devemos pregar sobre a cruz? Paulo vai dizer, meu irmão, porque a tua base é o poder que vai te sustentar. Por isso que eu preguei a cruz, que é o poder que vai fundamentar vocês. Eu não coloquei outro fundamento a não ser Cristo Jesus crucificado. Ele diz, igreja de Coroatá. Olha Paulo dizendo, há muito tempo. Olha, igreja do Brasil. Olha, igreja mundial. Veja como é que os outros pregadores estão pregando. Se eles estão pregando o mesmo material que eu lancei. E qual foi o material que ele lançou? A sabedoria de Deus. Cristo Jesus crucificado. E isso, ele vai dizer, olha o texto, olha aí, no capítulo de número 1, e versículo, capítulo 2, e versículo número 6, olha o que diz a Bíblia. No entanto, transmitimos a sabedoria entre os que são maduros. Você quer ver um pregador menino? Veja o que ele prega. Você quer ver um crente menino? Vê o que ele ouve. Ele, Paulo, transmitiu a sabedoria de Deus. Qual foi a sabedoria? Cristo Jesus crucificado. Por isso que Paulo chama atenção para a respeito dos crentes maduros. O que é o crente maduro aqui? É o crente que não gosta de ouvir outra coisa a não ser a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. O crente menino, eu quero uma mensagem de autoajuda. O crente menino, eu quero uma mensagem de coach. O crente menino, eu quero chave de prosperidade. O crente menino, ele quer ouvir coisa de menino, andar como menino, correr como menino. E o crente maduro, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Precisamos voltar para a centralidade do Evangelho. Aí Paulo, para ir finalizando, Paulo vai dizer o seguinte, meus irmãos, por que Paulo, ele prega essa mensagem? Ele vai dizer, irmãos, a sabedoria humana não quer Jesus. A sabedoria humana, ela quer sinais, e ela quer filosofia. Aí Paulo vai e diz, mas nós pregamos Cristo Jesus crucificado. Quando você olha o texto, ele vai dizer, por que eu preguei Cristo? Jesus deveria vir. Os poderosos deste mundo não o conheceram, porque se tivessem conhecido ele, não teria matado ele. E se não matasse ele, não tinha ressurreição, não tinha exaltação, não tinha Pentecoste, não tinha arrebatamento, e você não estaria aqui nesta noite. Paulo vai dizer, meus irmãos, se Herodes conhecesse essa sabedoria, não teria condenado ele. Se Herodes tivesse conhecido essa sabedoria, não teria condenado ele. Se o Sinedrim tivesse conhecido ele, não teria condenado ele. Mas graças a Deus que eles não conheceram a sabedoria de Deus, porque ele teve que ir para a cruz para nos comprar com seu precioso sangue. Agora abre comigo, e eu quero que você, se você está prestando atenção, dobre a sua atenção. Dobre. Porque esse texto que eu vou ler agora, que é o verso 9, todo mundo pensa que está falando do céu, mas o texto não está falando do céu.
Leia comigo o capítulo 2 e o versículo 9. Olha o que diz: mas como está escrito, que nem os olhos dos poderosos viram, nem os ouvidos dos poderosos ouviram, e nem subiu ao coração dos poderosos o que Deus tinha preparado para nós. O texto não está falando do céu, o texto está falando da sabedoria que estava em mistério e estava oculta. Deus fechou os ouvidos de Pilatos, Deus fechou os olhos de Pilatos, Deus trancou o coração de Pilatos para que não conhecesse Jesus, mas abriu meus olhos, abriu os teus olhos, abriu os meus ouvidos, abriu os teus ouvidos, abriu o teu coração e aplicou o plano da salvação. E aqui está você: aqueles que amam a Deus foram alcançados pela mensagem da cruz. Levanta a tua mão para o céu e receba o renovo da cruz, receba o princípio da adoração. Você foi alcançado pela cruz. Levanta a tua mão para o céu. Estou sentindo uma graça nesta noite. A mensagem da cruz ainda tem poder, a mensagem da cruz ainda renova, a mensagem da cruz ainda batiza, a mensagem da cruz ainda cura. Receba de Deus aqueles que amam a vinda de Cristo Jesus. Oh, glória! Oh, aleluias! A mensagem é para aqueles não que amam a Ele. Olha o texto: não é Ele que ama a nós, essa não é a ideia. A mensagem da cruz, a sabedoria foi revelada para aqueles que amam a Ele. Antes de Ele criar Adão e Eva, você já estava no plano da redenção. Foi preparado exclusivamente para você. Se você soubesse o privilégio que você tem, você estava indo de passos largos para o inferno, mas Jesus Cristo chegou e Ele pagou a tua dívida, e hoje você não é herdeiro mais do inferno, hoje você é herdeiro da salvação, é herdeiro do Pentecoste, é herdeiro da vida eterna, é herdeiro da glorificação e da imortalidade, predestinada antes da fundação do mundo. Na eternidade, Ele vendo Adão e Eva caindo, mas Ele já tinha a solução do Cordeiro, e Ele diz: para quê? Para a glória dele? Não, está no texto: para a minha e para a tua glória. Pastor, mas Jesus não morreu também para a glória de Deus? Com certeza. Paulo vai dizer: esse Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, se fez na forma de homem, foi achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todos os nomes, e pelo nome de Jesus Cristo todo joelho vai ter que se dobrar, nos céus, os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, os 24 anciãos, os príncipes celestiais, todos se dobrarão perante a presença dele, e aqueles que estão na terra, seja prefeito, seja governador, seja presidente, seja Lula, seja Trump, seja quem for, vai se curvar, vai se dobrar e vai prestar adoração ao Cordeiro de Deus, e debaixo da terra vão ter que ressuscitar, vai ficar perante o Cordeiro de Deus, que não é mais um cordeiro, mas agora é o leão da tribo de Judá,
e Ele está sentado no trono. Ele vai pegar as correntes e vai puxar, e todos vão se dobrar perante Ele. E quem é? É Pilatos, é o Sinedrim, é todos eles que mataram Jesus. Vão se dobrar, e a igreja vai estar cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eita glória! Eu estou sentindo, a igreja está sentindo a graça. Receba renovo de Deus aí, crente. Adore nesta noite, porque Ele vive. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. O hebraico, o francês, o asiático, os que falam mandarim, todos vão se prostrar e confessar e dizer: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aí é o contexto que a cruz glorifica o Pai. Mas aqui, em 1 Coríntios, a cruz glorifica a igreja. Por que glorifica a igreja? Olha para o teu corpo. Esse corpo é chamado corpo de vergonha, corpo de derrota. Tu pode ir para o salão quantas vezes tu quiser pintar o cabelo, o teu cabelo vai voltar a ficar branco. Você pode fazer cirurgia plástica do tanto que você pode fazer, a tua pele vai murchar como a erva e como a flor. O teu corpo e o meu corpo é um corpo de vergonha. Quando você acorda, se você falar perto do teu marido e da tua esposa, ele até desmaia de tanto hálito podre. Quando o homem ele morre, ele não pode ficar nem 14 dias no meio de uma casa que já começa a trazer uma caatinga mais horrível do mundo. Mas a igreja, a cruz, a trombeta vai tocar. 1 Coríntios capítulo 15. A cruz, a trombeta vai tocar. Os céus se abrirão do oriente ao ocidente. Nós vamos ouvir o toque da trombeta. Nós vamos ouvir o alarido. Nós vamos ouvir a voz do arcanjo. Os que morreram ressuscitarão primeiro. E eu e você, nós vamos morrer. Vamos ser arrebatados, arrebatados, arrebatados e entrar na imortalidade. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vamos adorar, vamos adorar. Adore a Jesus, tu herdeiro da imortalidade.